gente expandindo o fio de ontem, a gente vê que ele terminou uma região mais ou menos fibática, né? Então, as médias estão bem descendentes, o leilão já está marcando a abertura aqui embaixo. Se a gente seguir usando esse fibo para encontrar o leilão, a gente já pode trazer ele na última expansão que a gente usa, somente para encontrar o leilão. Tá? O que eu estou preferindo, tá, galera? Ao invés de usar uma véspera, né, antevéspera, eu fazer isso aqui, ó. Aqui eu tenho, né, dois topinhos muito parecidos, tá? Então, de repente, eu botar o meu fio de baixa aqui e aqui, ah, no fundo do dia, ele termina o dia, né, porque ele dá uma lateralizada, faz um topinho, faz um mais baixo, faz um pouquinho mais alto, mas ainda mais baixo que esse anterior e que esse aqui, onde está o zero do nosso fio. Então, ele pode ter feito um pivô no tempo, segurou na 34 e pode seguir arriando por aí abaixo. Vai depender do humor do mercado. Tá? Deixa eu botar ele aqui só no 4R. Tempo. Isso aqui tinha que ter uma maneira de ficar fixo. Todo dia tem que fazer isso aqui, ó, saco. Tudo bem. Olha, não foi. Tá vendo? Verdades. Hora, tempo. Ambos. Adicionar. Cara, porque agora sim. Esse fio de alta aqui, a gente pode desprezar ele. Vamos dar uma ampliada aqui. E o que a gente tem para fazer é um fio desse ponto aqui, que foi onde ele andou segurando e começou a descer, né? E a gente, colocando 50% aqui no fundo, a gente crava o final do dia no 141 aí, que é um ponto bem importante também para ele segurar. Tá? Leilão já virou, já está marcando um pouquinho, uma abertura um pouco positiva, então está bem definido. Quanto ao índice, ele fechou o dia cravando o nosso 161, né? Aquele movimento que a gente estava esperando desde cedo, o rompimento do pivô aqui para ir adiante. Que que eu faria aqui? Eu traria o zero para cá, para a mínima de ontem, e o meu 100% para a cabeça do pivô. E olha o que ele fez. Como diz o narrador aqui, ele olha o que ele fez. Né? Terminou exatamente no fio. Só que já vai marcando uma abertura de leilão aí com 0,8, né? Tentando buscar a mínima aqui. Vamos ver o que realmente ele vai fazer. Ele já vai subindo.
Daqui a pouco ele vira e já abre positivo, né? Ele é bem emotivo, né? Então a gente não pode se basear muito nessa cotação de leilão. O dólar abriu para cima, mas ó, já segurou na 34, não segurou mais. Vamos ver o que ele vai fazer nesse box 3 aí. E o índice realmente abriu para baixo, buscando 23,6, onde tem muita compra e segurou. Tá? E o dólar já foi buscar. Eita, que é isso, papai? Já foi 72, veio 34, só deixou um verde direto, né? Não conseguiu fazer uma nova máxima. Volatilidade está alta, está bem perigoso. Já perdi a vontade de fazer qualquer coisa na abertura, viu? Calma, porque antecipar esse tipo de movimento não é muito legal. Acabou fazendo um topo mais baixo, perdeu todas as médias. No 6 ele não encostou na média, então ele não dá entrada, mas ele parece que vem testar o fundo, tá? Olha, parece que vem testar o fundo. Movimento interessante. Agora, segurando no 141, no dia de ontem, aí da queda, né? Que eu não tinha apagado ainda. Vamos ver se ele segura, se ele passa. Passou, tomou conhecimento. Está na mínima aí no fechamento de ontem. Tem bastante compra aqui, tem 6, 8 mil lotes aqui. Pode ser um ponto importante para ele segurar, como também pode ser um ponto para ele, se esses lotes saírem daí, para ele descambar e, enfim, fazer talvez o que possa ser o movimento do dia, né? Que esse fio de baixo aqui, a gente já tem que atualizar ele, né? Porque a gente já tem um topo aqui. Vamos trazer para o topo do dia. Topo do dia. E para a primeira mínima do dia. E olha onde é que ele está chegando. E olha por que tem tanto lote no 66, 67, 61, 61,8. Vermelho direto. Pode ser sequência ou exaustão. Prefiro apostar na exaustão, porque uma possível entrada daria acima do 141. E ele pode estar indo aí armar um pivô de alta, apesar do índice estar querendo subir, o dólar pode estar armando um pivô de alta. Olha um pivôzinho aqui, ó. Tá vendo? Segurando aonde? Em cima do 141. Com perfeição, veio buscar 34. Aqui na 34 ele tem possibilidade de armar um outro setup e ainda as médias ainda podem ficar favoráveis se esse 24 fechar preto, né? Fechando para cima já se configura toda a história.
bagunçou o coreto. Parecendo a operação que eu fiz ontem de manhã e depois comentei com vocês, né? Bateu no 61, virou e foi embora, só que ele não está indo com a mesma velocidade que ele foi ontem. Então também já não dá grandes motivações para se entrar na operação. Ó, vem voltando na 34. Como ele não fez um box acima, ainda fica dentro do padrão. Ele vira aqui perdendo 23. 23, 23 ele vira, se for para virar, né? Ó, dólar sentindo a 7,2 no 4 e abre fechando esse box 27, ele abre uma possibilidade que pode ser interessante, a menos que ele tenha vindo só pegar força na 9 para fazer um micro pivô de rompimento da 72, tá? Que é o que está aparecendo nesse momento. Ó. Também ele virando aqui um box vermelho e abrindo uma possibilidade. Tá? Ele fica com um alvo muito interessante porque ele dá 5 pontos aqui no 67,50 antes desse lote de 3, aqui desses 3.000 lotes aqui, né, que está puxando robozada e é um teste de fundo e é um 61 de fio. Então tem que ficar esperto porque esse movimento pode acelerar. Virou vermelho, abriu a possibilidade da entrada, já virou mais um. Se ele virar mais um, a gente já pode tirar o risco da operação, pelo menos um break-even aí, alguma coisa nesse sentido. Tá? E uma saída lá no 67,50, é meio ponto acima do. Não chega a dar meio ponto acima do 61 de fio. Tá? Mas está aí, ó. Aí, break-even é um bom momento para break-even, mas ele pode vir mais. Ou já pega esses 3 pontos aí, enfia no bolso, né, e depois vê o que acontece com o restante. Ele está pesado, está aí a 2 pontos e meio de entregar os 5 pontos. Segurou no 141, vamos ver se perde. É aqui que a gente tem que ter a maturidade de ou segurar 20 pontos ou, sei lá, 25 pontos, para não deixar voltar na cara, né? 5 pontos, já era. 5 pontos. Trocar essa cor aqui para uma cor que apareça acima do box. A operaçãozinha demorou um pouquinho aí e tal, mas relativamente tranquila. Mostrou bem, o movimento. Foi na média e entregou os 5 pontos aí. 9h28 da manhã, sem tomar muito conhecimento.
Agora é segurar a adrenalina, né, acalmar, ver o que ele vai fazer. Se ele resolver dar sequência ou voltar na 9 novamente, ele pode abrir outra possibilidade para a gente, ou na 34, 9 do 6, enfim, tem várias possibilidades que ele pode acabar nos beneficiando. Segurou no 141, aquilo que eu havia comentado, foi testar a média de 9. Ó, vai fechar aqui, vai dar uma outra oportunidade abaixo de 1,61. O mercado segue pesado. Pode ser. Não, vai dar em cima do 161 a virar. Mas, enfim, ele está pesado. Quem tiver coragem aí de boletar, eu não acho prudente boletar em cima do 161, por a gente saber que são pontos de virada, né? Mas a gente sabe que o mercado está pesado e tal. Pode até ser que seja uma operação exitosa. Olha como segura, né? Ela pode ser exitosa pelo 4 porque o 6 vem bem pesado ainda, né? Pode, pode ainda deixar alguma quirelinha aí, dentro de uma agilidade operacional, 1,5, 2, alguma coisa assim, pelo menos para pagar taxa, a gente conseguir garantir alguma coisa. Está tentando perder o 61 no 4, segurou justamente bem certinho no 61 do 6, né? Vamos ver o que ele faz aí na sequência, se entra um pouco mais de venda ou se ele vai acabar tentando fazer uma reversão em cima do 161. Eu até acho que ele deve pesar um pouco mais. Bom, vamos lá. Deixa eu apagar ele aqui então. O mercado abre para cima, sente a 72, volta na 34 e sente a 72 novamente. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um fibo, como ele já está armando aqui um pivô de baixa, eu já vou fazer direto. Eu poderia fazer primeiro um fibo de alta aqui, tá? Vamos lá. Desde o início das premissas. Do 164 no topo do dia, tá? Eu poderia ter esse fibo aqui traçado. Primeira coisa. Mas aí ele segura, né? Já faz um topo mais baixo aqui e perde o fundo. No momento que ele perde o fundo, ele armou um pivô de baixa aqui. Então, eu pego e traço um fibo de baixa aqui, nessa situação aqui, tá? Vou apagar o de alta, porque foi só para exemplificar. E aí, aqui, a gente vem expandindo ele, né? Conforme o mercado vai andando, a gente está expandindo ele. Ele entregou 161, né? E foi embora. E está pesado e tem possibilidade de ir mais, tá? Se você olhar, olha o que está acontecendo. Ele está perdendo 161 do fibo maior, que é o fibo do 6R, né? Que é um fibo que vem da máxima de ontem. Tá aqui na primeira mínima, quando ele perde a média, está em 50% do movimento.
ele está segurando no 161, aliado ao 141, já do FIBO do dia, né? Do FIBO do intraday, aqui do 4R, tá? Ele foi nas médias, deixou o gatilho abaixo das duas médias já vermelhas, entrada, saída com 5 pontos, voltou na média, deixou novo gatilho, vai dar saída com mais 5 pontos. E o índice segue, ele tem muita força compradora aqui no 123, 123 de FIBO, que vai dar 121 mil pontos, 121.750, mas ele segue pesado, e é um dia bem descorrelacionado, né? Ó, acabou de entregar mais 5 pontos aqui, 9h39 da manhã, duas operações juntando o contexto de baixa e o nosso setup de regressão à média, nos autorizando a fazer a entrada. O 26 fez pivoteou aqui no 38,2, né? Sim, sim, sim. Sim, ele foi no 38,2, voltou e deixou o sinal abaixo da média de 34 e da média de 9, que já estavam com a coloração condizente aí com a operação de venda. Olha o teste da mínima do dia que eu comentei, ó. Não tomou muito conhecimento, testou, já passou um pouco. Próxima parada do índice, provavelmente 121.542. Esse fundinho de ontem aqui por volta das 11h14. E ele faz um vermelho direto, que pode ser uma exaustão do movimento, porque é um movimento que vem aqui de cima e já entregou aí 20 pontos. Então pode ser um movimento de exaustão, mas também pode ser um movimento para de novo vir testar o fundo. Então a gente tem que ficar esperto, né, nesse tipo de movimento. Eu não entraria, porque tá fora do... Tem contexto? Tem, mas está fora do setup, né? Então, eu gosto muito de entrar quando as duas coisas estão muito bem alinhadas, né? Aí a gente faz uma entrada mais tranquila, mais assertiva, digamos assim, né? Mas, enfim, fica a critério de cada um, né? A sala é uma sala de estudo, a gente está estudando as coisas que estão acontecendo, comentando. Não quer dizer que todo mundo tenha que seguir aquilo que eu venho narrando aqui. Então, cada um toma a sua decisão e arca com as suas consequências, né? Mas ó, é uma operação que, se tivesse entrado, teria dado 3,5 pontos, 4,5 pontos até o 161, que poderia ter uma saída esperando aqui, né? Um stopzinho bem pequenininho, stopzinho de 4,5 pontos, né? Mas não atendeu a premissa do box preto. Ó, e lá vai ela entregar os 4,5 pontos,
Se bobear, dar uma lambidinha abaixo do 161 para entregar 5. Vamos ver se vai fazer o que os meus neurônios estão imaginando. Acho que dessa vez não. Já voltou. Região do 141 foi bem próximo do 161, né? Mas notem, o movimento iniciou sem o box preto, né? Então, a importância de as premissas estarem alinhadas com o contexto, né? Sem o outro, acaba ficando alguma coisa meio solta e dificulta mais a nossa tomada de decisão. Então, Cris, posso voltar na operação aí do 27 aí? 27, pode. Ó, teria como a gente começar de novo, colocar o FIBO do 7 no 9, né? Até ela acontecer, a operação. Fibo do 7 no 9. Fibo do 7 no 9. Ele armou um pivô e perdeu a cabeça do pivô. Deixou o box preto e deixou o box vermelho. Tem gente que eu sei que vendeu aqui, tenho certeza. Vendeu aqui e pegou 5 pontos para baixo. Como ele extrapolou o 161, a gente começa a expandir. Expande 78, expande 61. Beleza. Voltou aonde? 161,8. Pavio no 50%, pavio quase na 72%. Reverte, deixa um box gatilho abaixo das médias curtas, já com coloração de venda. Meio ponto abaixo do box, você entra vendendo. E casualmente a saída, 5 pontos, estava em cima do 161,8. E aí, como ele extrapola, né, a gente segue expandindo o FIBO, traz os 50% e traz o 38,2%, que acabou sendo também, né, uma grande coincidência, a saída da segunda operação, com 5 pontos, deu em cima do 161,8. A minha pergunta seria, então a gente entrou pelo FIBO aí, né? Porque o box, o 25, ele não daria entrada se fosse numa outra ocasião, né? Numa outra configuração. Exatamente. Exatamente. É uma entrada com contexto de FIBO. O FIBO está te mostrando a entrada, porque ele veio no 61,8, né? Que a gente sabe que é um ponto de reversão clássico, e aí ele faz a reversão e deixa um gatilho abaixo das médias, as médias já te autorizando a fazer a operação. Perfeito. Esse foi o contexto que eu montei aqui também. Exatamente isso aí. Uma entrada por FIBO, né? O contexto de FIBO, você sabendo que o mercado está pesado, você tem um FIBO bem traçado, ele para num ponto clássico de reversão, e quando ele deixa um box gatilho, ele já deixa abaixo das suas médias referência, que já estão te dando sinalização que dali para frente você pode trabalhar vendido. Então, boleta para dentro. Ó, agora, esse 49, ó, se ele vem e cai vermelho,
se ele vem e cai vermelho, ó, ele vai encostar na 34, bacana, então a gente pode desconsiderar a 9. Ele fez uma regressão na 34, mas ele vai dar uma entrada em cima do 141, que até o 161 tem só 2,8 pontos. Quer dizer, ele tem extrapolado o 161 e tem entregado, mas é uma entrada bem mais arriscada, né, pelo fato de ser uma entrada em cima, exatamente em cima do 141,4. Pode andar? Eu acredito que sim. Acredito que pode andar. Se esse box fechar para baixo aqui, eu acredito que pode andar. Mas é um risco bem maior, é uma operação bem mais arriscada. Tá? E se porventura ele andar e perder o 45 aqui, a gente tem um topinho e um topinho aqui e um fundo. Isso configura um topo duplo que vai projetar mais 5 pontos ou 8 pontos para baixo aqui. Então, pode, mas o risco é bem maior. Se você já pegou 5, já pegou mais 5, né, bota a viola no saco e fica de boa, né, porque pode aparecer coisa mais fácil aí no decorrer do mercado. Ó, o 6 vem dando tom hoje, ó, ele vem segurando muito no 6, tá vendo? Ó? A 9 do 6 vem segurando muito. O índice está tentando se segurar na mínima do dia, tentando esboçar uma entrada de força compradora, né? O que pode pressionar o dólar aí para dar mais uma escorregada. No índice, a gente precisa entender que entrou uma quantidade grande de força compradora, porque se você olhar aqui, ó, abrindo um pouquinho mais a visão, em cima do FIBA ele acabou startando um pivô de baixa, que essa compra aqui no 121.800, não, 121.700, acabou fazendo esse pivô de baixa negar fogo e jogou ele de volta para cima. Então, isso pode fazer com que o índice, só que olha, ele segura na 9, sente a 9, entra a venda, ele teria que superar a 9 para tentar vir buscar 72 num primeiro momento, para aí mostrar alguma reação mais forte. Mas por enquanto, ó, ele vem segurando na 9, ela está bem inclinada. Apesar de ter muita compra por baixo, a 9 está bem inclinada, né, no sentido de venda, fazendo com que o índice, ó, vá fazendo fundos mais altos e topos ligeiramente mais altos também, máximas ligeiramente mais altas também, né? Montando micro pivôs de alta aí, mas ainda abaixo da 72. E aí, estando abaixo da 72, né, uma das nossas premissas é que a gente não opera contra a 72. Então, abaixo dela, eu só vendo e acima dela, eu só compro. Né? Vamos ver o que vai acontecer. O dólar agora faz um pivôzinho de alta e tenta acelerar, tenta ultrapassar a média de 72 períodos. Ele fazendo um box inteiro acima da média de 72 períodos,
para quem tem um pouquinho mais de sangue no olho, é uma oportunidade. Essas operações de média de 72 períodos são operações bem arriscadas, tá? Então, para quem está chegando, para quem está iniciando, não são operações aconselháveis, são operações para quem está mais acostumado na sala, mas normalmente elas costumam caminhar bem. Normalmente elas costumam caminhar bem. E agora sim, ó, agora ele faz uma regressão, ele tinha que fazer mais esse 58 para baixo aqui, para tocar bem nas médias, ou talvez ele fechando aqui, ele já puxa a média, vamos ver. E aí o próximo fazendo verde, ele dá uma entrada clássica da gente. Ó, tocou nas médias, bacana. Até aí perfeito. O 59 fazendo o box branco, que é o box da reversão. E o 60 é o box do gatilho, que pode ser um gatilho que pode levar o dólar até a máxima do dia. Tá? Que pode levar o dólar até a máxima do dia. Esse box 59, ele vira aqui, se eu não estou enganado. O próximo vira aqui, a gente entraria no 76,50, né? 76,50 até a máxima do dia. Até a máxima do dia. A gente tem mais 6,5 pontos. Então já seriam 5, 10, 15, vai. É que agora o que que acontece, ó? Ele conseguiu vencer a 9 dos 6, né? Mas ele está enroscado na 34 dos 6, que já está flat, né? Já está sem coloração. Então, ele precisa fechar esse box dos 6 aqui, ó. Lá vai ele, ó. Vamos ver se entra, compra mesmo para ele testar 72 aqui. Ele pode dar alguma alegria para quem arriscou na compra aí, dentro do padrão. Sempre salientando que a compra está dentro do padrão, atendendo todas as nossas premissas, né? 78 deu comprador, deu oportunidade de trazer para o break-even com tranquilidade, né? Você está no break-even aqui, meio ponto acima, e pode buscar, ó, já tem 1,5 ponto. Aqui onde tem essa quantidade maior de vedação, 3 pontos. Ficar com a mão no gatilho para fechando esse box aqui, talvez mover esse possível break-even para
máxima desse segundo box aqui para segurar um ponto, ou permanecer no 0 a 0 e pagar para ver e esperar ele lá no zero, lá em cima, que eu acho que ele vai, tá? Eu acho que ele vai. Olha aí, ó. Ah, é uma entrada que demorou um pouquinho a desvencilhar, mas que em momento algum, né, pode virar prejuízo, tá? Ela já tem que estar ou no break-even, né? Ó, máxima, entrou no 76,5. Ela tem que estar no 76,5 ou no 77,5, garantindo um ponto já, né? Ou no fundo desse outro box aqui, garantindo 2 pontos. Tá? E ele está indo, ó. Olha onde é que ele vai. Ó. E 5 pontos já foi, né, galera? 5 pontos já foi. Tá? Então, mais uma entrada hoje. Mais uma entrada hoje. É, êxito total. Foram aí mais 5, mais 10, mais 15 pontos no dia de hoje. Com 8 no dia de ontem, são 23. E se a gente seguir somando aí, a conta dá bem interessante. Então, não estou querendo em momento nenhum dizer que é fácil. Não é fácil. É difícil pra caralho. Mas é totalmente possível. Totalmente possível. E você vai acumulando capital, e você vai preparando seu psicológico, e você vai de tempos em tempos aumentando a sua mão. Amanhã você está operando com 2, depois com 3, e aí a grana começa a ficar interessante. De 5 contratos para cima, você começa a ficar com uma rentabilidade interessante. Imagina, 15 pontos, 5 vezes, 10 vezes, seriam R$ 750, né? Às 10h15 da manhã. Não dá para dizer que se tomou calor, porque nenhuma delas foi muito próxima do stop, né? E o stop é um risco que a gente corre, então faz parte do nosso negócio, tá? Mas você faturar meio salário mínimo em 1 hora e 15 minutos, lógico, tem que fazer um adendo aqui. Não é todos os dias que é assim, não vai ser sempre assim. Vão haver dias que a gente vai sair devendo, cada um dentro do seu gerenciamento de risco, mas pelo histórico que a gente tem da sala, acima de 75, 80% dos nossos dias são assim, né? Sempre positivos, né? Sempre, sempre, sempre positivos. E agora, olhando para o lado, olhando para o 6R, olha onde é que foi a saída, no teste da 72. Olhem como as coisas fazem sentido, como tudo se encaixa, né? Então, por isso eu tenho insistido tanto, leitura de mercado, contexto, FIBO. Vocês podem notar que eu tenho falado, tenho comentado com vocês e tenho feito na minha conta também. É um número maior de operações do que a gente vinha fazendo. A gente vinha fazendo uma por dia e ficava acomodado, né? A gente vem trabalhando nesse sentido, justamente para que vocês percam o medo de tomar loss. O loss faz parte do negócio, né? Ele tem que ser encarado como o risco do meu negócio, como a comida que sobra no restaurante tem que ir fora,
como a roupa da estação que você comprou na sua loja e não vendeu e ela vai ficar entupida até o próximo inverno, enfim, né? A gente precisa ter esse tipo de mentalidade, a gente precisa se profissionalizar. Você tem que se enxergar como uma empresa. Ah, mas a conta na corretora está no meu CPF. Foda-se. É você trader limitado. É você com você. Tá? E toda empresa tem seus riscos, corre seus riscos, tem seus prejuízos, mas também tem suas fases de lucro, de muitas alegrias. E quando você acerta um caminho a seguir, né, uma metodologia, alguma coisa assim, isso acaba dando resultado por um longo período de tempo. E, e a ideia é essa.